Olá, pessoal, terceiro ano. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas e nós hoje vamos dar uma introdução no novo bloco de unidades, que é a eletrodinâmica. Anteriormente, nós estudamos a eletrostática. A eletrostática nada mais é do que o estudo de cargas em posições fixas. Por isso que você tenha sempre relacionado uma distância entre cargas. Então, a partir de hoje, nós vamos entrar em sistemas que ocorrem com mais facilidade no mundo macroscópico, que é a eletrodinâmica. Como o próprio nome já diz, a eletrodinâmica ela estuda e caracteriza sistemas onde nós temos que está em movimento esses corpos eletrizados. Então, a eletrodinâmica traz consigo uma característica que nós devemos saber. O potencial elétrico ele é devido à agitação eletrônica de determinado sistema. Então, olhe, você tem que, quando você está com um condutor totalmente em equilíbrio eletrostático, os elétrons livres lá dentro, eles estão de qualquer forma, eles começam a ser desordenados. Então, você tem um metal, que é um condutor elétrico, como nós já vimos anteriormente, ele está com todos os seus elétrons desordenados. Então, ele é um corpo que está com uma diferença de potencial igual a zero, ou seja, ele é uma superfície equipotencial. Então, os elétrons tanto faz estar em um lugar ou no outro. Porém, considere que algumas vezes você quer ordenar esse sistema elétrico. E para você ordená-los, é que você começa a usar os princípios da eletrodinâmica. Para colocar a forma mais eficiente de você gerar uma diferença de potencial em um fio, colocar uma bateria, colocar um gerador de alguma forma. Então, esse daqui, olha, essa representação de uma barra maior e uma barra menor quer dizer que aí tem um gerador elétrico. Então, toda vez que você vê um sistema, olha, essa parte aqui representa um fio elétrico, condutor, que não necessariamente é de mesma característica desse, porque esse fio aqui é o que vai ser estudado, por isso que ele é dado uma ênfase maior. E você tem que esse carinha aqui é um gerador elétrico. Então, eu já vou dizendo duas coisas a vocês. Quando nós estivermos falando de DDP e tensão elétrica, eles são praticamente sinônimos, mas vocês têm que saber hoje a diferença. DDP, diferença de potencial, ele é relacionado à energia potencial elétrica, ou seja, ele pode ser gerado somente por uma carga que está lá e você distanciou dessa carga, dessa fonte geradora, você tem uma DDP. Já a tensão elétrica é uma tensão, por exemplo, por um gerador, seja bateria, seja um capacitor. Por quê? Porque ela é externa ao sistema. Ela é algo que você está sempre impondo e sempre renovando. Então, você tem que, se você tem uma diferença de potencial, você considerando aqui que A é maior que B, você tem que sempre nasce no positivo, porque se ele é maior, ele é positivo e o outro é negativo. Lembra lá como a gente fazia a diferença potencial? É um polo positivo e um polo negativo. Então, você tem que as linhas de força, o campo elétrico nasce no positivo e vai para o negativo. Então, esse é o sentido. Por isso, também, que você pode olhar aqui a barra aqui embaixo, que o positivo ele é maior que o negativo. Essa é a representação. Então, esse é o polo positivo gerador, de onde sai a carga elétrica, e esse é o polo negativo. Então, quando você tem uma diferença de potencial que causa um movimento ordenado de partículas, aí você está estudando o que nós chamamos de eletrodinâmica. Então, a eletrodinâmica nada mais é, pessoal, do que a diferença de potencial que ela é dada para um sistema que causa um movimento ordenado de partículas. Então, olha, nós já usamos alguns termos. Gerador, ele é quem orienta os elétrons. Por quê? Porque é ele que está botando uma diferença de potencial.
Condutor, ele assegura a transmissão de corrente elétrica, por isso que você tem um fio aqui, você não está fazendo nada induzido, é tudo passando por esses fios. E por último, a carga, ou seja, a carga ela é essa corrente elétrica em movimento e isso vai gerar o que nós chamamos de trabalho elétrico. Por quê? Se você quer ordenar esses elétrons em determinada direção, você quer fazer um trabalho com eles, não é à toa. Então, você tem a carga elétrica total entre A e B, a diferença lá, você tem que ela vai ser zero, porque você sempre vai ter que a carga que entra é igual à carga que sai de um fio perfeito. Então, olha, toda vez que ele falar em fio ideal, o fio ideal, como o próprio nome já diz, ele não é o fio que você está utilizando na sua casa, mas é um fio onde você não perca, não exista nenhuma perda de energia quando ela passa por ele. É um fio que não aquece, é um fio que não se dilata, o que não é real, como o próprio nome já diz. Então, falando em fio ideal, uma coisa você tem que saber, ele não perdeu carga por passar por ele. Então, nos sistemas elétricos, aqui da física, sempre a gente vai estudar com fios ideais. Por que, professor? Porque é mais fácil. Então, a primeiro passo, eu quero obter uma corrente elétrica. Então, se eu quero obter uma corrente elétrica, eu tenho de ter 3 elementos. Um gerador, para gerar a diferença de potencial, o condutor, que é aquele fio, e eu tenho de ter uma carga inicial dentro do sistema. Então, a forma mais fácil de encontrar elétrons livres dentro dos metais. Por isso que os fios lá condutores de sua casa são constituídos de metais. Então, olha, você tem um gerador que é interligado entre os fios a uma carga, você coloca uma carga dentro desse sistema, e isso você também tem que ter uma característica. O sistema tem de estar fechado, ou seja, eu quero ligar uma lâmpada ou um interruptor. Se eu corto o fio entre os dois, eu não tenho um sistema, o sistema está aberto, então não tem como passar cargas elétricas. Então, o que fica claro com isso? A carga elétrica, ela precisa, de um modo clássico, de um corpo material para se propagar. Então, ela vai se movimentar dentro de corpos materiais. Então, olhe, a corrente elétrica é bem isso, é um movimento ordenado de cargas elétricas. Como eu ordeno cargas elétricas? Colocando numa diferença de potencial. Então, a corrente elétrica, ela só é estabelecida dentro de um condutor, você só tem corrente elétrica quando você tem diferença de potencial. Então, corrente elétrica e diferença de potencial, elas são totalmente interligadas e uma dependente da outra. Então, olhe, quando foi começada a estruturar a eletrodinâmica, você tinha que não sabia se era cargas positivas ou negativas. Por isso que você tem que o campo elétrico aqui sai do positivo para o negativo. Mas hoje em dia nós já sabemos a seguinte coisa: nós temos que quem se movimenta dentro de um sistema são os elétrons. Então, elas sempre tenderiam a ir para o positivo. Por quê? Porque elas são negativas. Lembra lá? Corpos negativos são atraídos por corpos negativos. Então, mas todo o sistema, toda a matemática, ela tinha sido elaborada, digamos assim, para um sistema de cargas positivas. Por quê? O universo, ele sempre tenta representar coisas positivas, que são reais. Então, eu digo o seguinte, você considera que nenhum sistema aí, para você fazer os cálculos, que eles são cargas positivas. Então, o sentido convencional é o sentido que você calcula aí em um sistema eletrostático. Porém, os elétrons, eles se movimentam no sentido contrário. Então, outra coisa que vocês devem saber, a corrente elétrica, ela obedece em um sentido convencional, porque ela considera que são íons positivos, que são corpos positivos que estão saindo do
positivo para o negativo. Porém, nós sabemos o quê? Que no real ela se movimenta no sentido contrário. Então, olha, quando falar em sentido real da corrente elétrica, seriam como elétrons voltando aí. Mas você quer um sentido convencional, é o sentido para você fazer os cálculos, então é o que eu ensinei, do positivo para o negativo. Então, que fique claro, sentido convencional, por que existe o sentido convencional da corrente elétrica? Porque na formulação matemática, lá no princípio, considerou cargas positivas, e nós sabemos que elétrons são cargas negativas. Então, olha, esse é o sentido convencional das correntes elétricas em um condutor. Mas, na realidade, em um condutor real, que não é esse que nós utilizamos para apresentar modelos, você tem que a corrente sai do polo B para o polo A, é inverso. Então, o que é importante saber? A intensidade da corrente elétrica. Então, o que é a intensidade da corrente elétrica? Por exemplo, em qualquer ponto do fio, eu medir qual a intensidade da corrente que está passando aí, quanto de corrente está passando. Então, você tem que é o seguinte, a variação, você coloca um fio submetido a uma diferença de potencial e você corta aí, faz como se fosse um salame, passa aí uma fatia. Nessa fatia tem quanto de carga a cada segundo? Então, isso é a corrente elétrica. A corrente elétrica é a quantidade de carga sobre o tempo. Então, você tem o seguinte, que essa quantidade de carga aqui, a gente aprendeu lá em eletrostática, calcular. É número de portadores de carga em excesso vezes a carga elementar, seja o elétron ou seja um próton. Nesse caso aí, nós temos que você vai considerar positiva porque você está utilizando o sentido convencional. Por isso que você sempre vai considerar aqui a carga positiva nesse sentido. E que o tempo, ele obrigatoriamente vai estar em segundo. Então, a maioria das questões que vocês vão encontrar, esse tempo aqui, eles gostam de colocar muito em minutos. Então, vocês multiplicam por 60. Ah, passou 30 Coulomb em 6 minutos. Você não vai dividir por 6. Você tem de transformar em segundo para que sua conta esteja aí na unidade correta. Então, a unidade correta aí de carga elétrica, nesse caso, ela vai ser representada por um A de amperímetro. Então, olhe, você tem que, é a carga que atravessa uma seção, ou seja, uma fatiazinha ali do condutor, em um determinado intervalo de tempo. Então, sempre nós temos o seguinte, que a corrente elétrica é quanto de carga passa por um intervalo de tempo, por segundo. Então, sempre tem de estar em segundo e a parte de cima sempre está em coulomb, como nós vimos. Então, você calcula a corrente elétrica, é 30 A maiúsculo, que esse A maiúsculo significa ampere, em homenagem sempre ao físico que desenvolveu. Então, olha, para ficar bem claro, nós temos que no condutor sólido, que é o mais fácil da gente encontrar, porque a gente tem um fio sólido, a gente tem que a gente considera que são cargas positivas, por isso que aquela carga lá, eu posso dizer que ela sempre vai positiva, que elas estão se movimentando, mas esses carinhas aqui, que são os elétrons livres, a gente sabe que ele está no outro. Então, olha, então você tem que se ele for do maior para o menor, você tem que ele está no sentido convencional, são, no caso, cargas positivas representadas, que é o que nós vamos utilizar para os cálculos. Mas o sentido real, isso daí foi tipo algo que foi adicionado depois na teoria, você tem que ele vai do menor para o maior, porque carga negativa sempre é atraída por carga positiva. Então, o referencial é sempre adotado o convencional do ponto de vista físico. Então, olha, para fazer os cálculos, a gente sempre vai utilizar o convencional, mas sabemos o seguinte, que o real é o contrário. Então, esse princípio aqui ele é muito legal, que ele é o princípio da continuidade elétrica, ou lei dos nós. Ele é tipo uma consequência clara lá da conservação de carga elétrica. Se carga elétrica ela é relacionada com corrente elétrica. Então, sempre é bom a gente ir gerando um paralelo, por quê?
A carga elétrica, você tinha que ela estava estática. Quando você bota ela em movimento, ela vira corrente elétrica. Então, por isso que sempre você vai encontrar paralelos entre eletrostática e eletrodinâmica. O que lá era carga elétrica, aqui é corrente elétrica. Então, sempre a gente vai ter essas inter-relações aí. Você tem que a carga elétrica que chega num ponto chamado como nó. O que é um ponto de nó? É um ponto onde você vai dividir em diferentes fios, em diferentes ramos, caminhos. Você tem que é igual a que sai. O que seria esse nó? Por exemplo, você tem aquele fio central lá da sua casa, que é o primeiro que passa para fazer uma ligação elétrica, e a partir dali você tira. Um ramo vai tipo para a tomada para colocar a geladeira, outro ramo vai a tomada para colocar o ventilador. Então, se você tivesse um sistema formado sem perdas nenhuma, isso daqui era totalmente claro. Ah, professor, então isso é mentira? Não, a gente está falando de sistemas ideais para calcular, para ficar mais fácil a nossa vida. Então, você tem que a quantidade de corrente que chega é igual à quantidade de corrente que sai. Você não tem, você tem a conservação da quantidade de corrente elétrica. Então, olha, ampere, miliampere, microampere, nanoampere, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9. 10 a quiloampere, megaampere, gigaampere. 10 a 3, 10 a 6, 10 a 9. Esse daqui são as representações mais fáceis de vocês encontrarem para a corrente elétrica. Então, ampere, coulomb por segundo. Então, toda vez que você calcular a corrente elétrica, ou ver um número com esse A maiúsculo após um número, ele está se referindo à quantidade, intensidade de corrente elétrica. Então, você tem que... Olhando graficamente, é o que mais cai, digamos assim, em vestibulares em Enem, são esses gráficos aí de corrente elétrica. Então, olha, foi representado aqui num ponto I, por exemplo, 3 amperes. E aqui o tempo em segundo, isso daqui é o que nós chamamos de corrente contínua constante. O que é uma corrente contínua constante? É você colocar uma bateria e você ter lá ligado uma pilha e você ter lá ligado sempre na mesma intensidade. Então, claro, considerando uma bateria ideal, uma pilha ideal, num pequeno intervalo de tempo, isso daí. Por quê? Não é possível de ter o desgaste do material. Mas, quando o sentido permanece constante, mas a intensidade passa a variar, você tem uma corrente contínua que você chama pulsante. Então, olha, corrente contínua, você tem quando o sentido e o deslocamento permanecem constantes, sempre do mesmo modo, mas quando você tem o sentido, está lá, você está mandando pulsos, você tem que ela é uma corrente contínua pulsante. Um exemplo de corrente contínua pulsante, capacitor, como nós vimos nas últimas aulas. Então, o capacitor, ele é contínuo porque ele dá aquele pulso, se você considerar que ele carrega rápido. Então, sempre é isso do tempo de carga e descarga. Mas o mais fácil de vocês encontrarem é relacionando mesmo a corrente contínua e a corrente alternada. Então, por exemplo, você tendo que a corrente contínua ela é representada sempre por essa reta aí. Então, olhe, a corrente contínua ela tem uma relação direta aqui. Essa área aqui entre gerada por os dois tempos, olha, e a intensidade da corrente, ela é numericamente, por isso que tem esse N aqui, a quantidade de carga transmitida no sistema. Ou seja, é a corrente vezes o tempo é igual a carga, só jogar naquela fórmula lá. Então, aqui é a área de um quadrado, você tem que aqui fosse 3, e aqui fosse uma diferença de 5. 3 vezes 5, 15. Então, aqui seria 15 coulomb transmitidos. Essa é a primeira característica. É muito difícil vocês não pegarem uma prova de corrente elétrica que tem um gráfico assim para vocês calcularem. Claro, esse gráfico aqui pode ser um triângulo, um trapézio, um retângulo, diferentes formas aí geométricas para vocês calcularem. Então, você tem que a corrente, nesse caso, ela é obtida por uma pilha ou por uma bateria. Esse é o mais comum de você ter um modelo de corrente contínua.
Já a corrente alternada, essa aqui, você tinha lá que tinha uma corrente contínua também, olha. Opa! Uma corrente contínua pulsante. Ela é diferente da alternada. Por quê? A pulsante, se você vê, ela para aqui no zero, ou seja, ela não muda o sentido dela, ela só muda a intensidade. Então, uma coisa que vocês têm que sair claro: corrente contínua pulsante é diferente de corrente alternada. Por quê? A corrente contínua pulsante, ela não muda a direção dela, ela só muda a intensidade. É como se ela sofresse um pequeno desgaste. É um pulso, mas sempre é um pulso naquela direção. Já a corrente alternada, ela fica indo e voltando de direção. Um exemplo de corrente alternada é a corrente elétrica na casa de vocês. Então, a corrente elétrica lá na minha casa é emitida, digamos assim, pela Energisa, energia pela provedora lá de energia, ela tem que, a intensidade muda, mas ela tem um incremento aqui embaixo, o sentido dela também muda. E eles não mudam de qualquer maneira, eles mudam periodicamente, ou seja, 60 Hz, ou 60 vezes por segundo, 30 Hz, 30 vezes por segundo. Então, geralmente lá na conta de energia, no talão de conta de energia, tem esse valor. E nós temos que existem alguns tipos de correntes elétricas. Essa corrente elétrica, aí no caso, ela pode ter diferentes características. Sabendo disso, nós temos que existe a corrente elétrica convencional, que tem essas características que nós já vimos, e essa corrente elétrica, ela pode ser gerada em diferentes sistemas. Por exemplo, a corrente elétrica, quando ela é gerada em um gás rarefeito, ela é denominada corrente iônica. Então, olha, você tem os condutores metálicos, são a forma mais eficiente de gerar esse cara aí que nós chamamos de corrente elétrica em um sistema fechado. A segunda são os condutores eletrolíticos. Uma bateria é um condutor eletrolítico. A terceira, condutor gasoso. Por exemplo, o ar é um condutor gasoso. Se você tiver, por exemplo, perto de um transformador de grande intensidade e ele disparar, quem está ali muito próximo tem a probabilidade de levar um choque. Você rompe uma constante dielétrica, como é chamada. Então, o isolante é tudo que, como nós já vimos, que oferece uma boa resistência ao movimento de portadores de cargas. Exemplo, madeira e plástico. Sabendo disso, é importante nós definirmos alguns efeitos da corrente elétrica. São 5. Primeiro, efeito térmico. É o aquecimento com a passagem da corrente elétrica. A forma mais eficiente de você aquecer um sistema, a forma mais eficiente de você perder corrente elétrica no sistema é por o efeito Joule. Então, o efeito Joule é o aquecimento, é quando a televisão fica quente por estar muito ligada. É por isso que a lâmpada incandescente aquece ao ficar muito tempo ligada, qualquer material ser utilizado fica muito ligado. Então, o efeito Joule é ruim? Não. Ele, algumas vezes, é até aproveitado. A lâmpada incandescente, ele tem um filamento, nesse caso aí, de tungstênio, que é aquecido e faz brilhar, isso que acende a lâmpada. O chuveiro elétrico tem uma resistência, que é via efeito Joule, é passando corrente elétrica que ele aquece. O ferro elétrico é uma forma disso. O efeito químico é, por exemplo, você ter aí uma solução eletrolítica e você ter, ao ligar uma bateria qualquer, você fazer aí uma movimentação. Como vocês provavelmente alguma vez já viram em físico-química, essa parte aí ela estuda característica de quebras aí de sais. Por exemplo, um sistema aí que forma soluções iônicas. O efeito magnético, a gente vai estudar com mais calma, mas é o seguinte, é você passando uma corrente alternada, não é uma corrente contínua, você tem que gerar um campo elétrico, ou vice-versa, um campo elétrico gera um magnético. Então, olha, você tem, vamos dizer, um sistema lá, que ele é ligado à corrente elétrica, você pode gerar um campo magnético. O efeito luminoso, você tem uma lâmpada, um sistema, quando você tem um raio, quando cai em determinado, ele apresenta luminosidade. Esse é um modo de
efeito luminoso da corrente elétrica. E o efeito fisiológico também é muito conhecido com vocês, é o famoso choque elétrico. Então, a energia não chupa ninguém. É uma resposta ao seu sistema nervoso a determinada passagem de corrente elétrica. Então, olha, uma forma também utilizada de corrente elétrica é para reanimar pessoas com parada respiratória. Então, por exemplo, usa como se fosse dois ferros elétricos com a diferença de potencial, aquela diferença de potencial, ela gera lá o que nós chamamos de passagem de corrente elétrica. Então, por exemplo, aí, uma pessoa que levou um choque elétrico de grande intensidade, as mãos ficam queimadas. Então, olha, se for, ela pode gerar o choque elétrico, ele pode gerar só um formigamento, dor e formigamento, fibrilação, queimadura e parada cardíaca. Então, nós temos que, principais ideias, não colocar metais dentro de um sistema sem uma proteção, por isso que as tomadas elétricas lá são revestidas de um material isolante. Então, tem uma atividade disponível no Classroom. Essa aula foi um pouquinho maior, mas foi para a gente fechar essa parte do conteúdo. Eu agradeço a vocês sempre. Até a próxima aula. E qualquer dúvida, vocês podem me questionar lá via Classroom.